Olá, minha irmã, olá, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. Está começando o programa Pai Eterno e eu quero acolher você aqui para nossa oração, nosso momento de entrega. E também agradeço porque você me acolhe aí na sua casa, você abre as portas da sua casa, as portas do seu coração, para juntos vivermos este momento de intimidade. E eu convido você a proclamar comigo: eu confio no Pai Eterno. Proclame isso para a sua vida, você que nos acompanha aí também pelas redes sociais, comente: eu confio no Pai Eterno. A confiança é própria dos filhos, a confiança é própria de quem ama e de quem abre o coração para acolher aquilo que o Pai tem para a nossa vida. Nunca, jamais desanimemos, não tenhamos medo, tenhamos a confiança no nosso amado Pai Eterno. E no início desse programa eu quero compartilhar com você uma frase de São Gregório Magno, que é o santo do dia de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história dele, rezar pedindo a sua intercessão, mas nós já iniciamos neste programa com um pensamento dele. A Bíblia é um espelho. Ali descobrimos o progresso que estamos fazendo e quão longe estamos da perfeição. Olha que grande verdade São Gregório nos traz. É um espelho. É um espelho para o qual nós temos que olhar todos os dias e deixar que a imagem de Cristo, Cristo que é a palavra do Pai Eterno, deixar que essa imagem se reflita em nós, na nossa vida, nos nossos atos. Portanto, que o Senhor nos abençoe neste dia e que Ele faça de nós imagens do Seu Filho que quer falar com cada um de nós por meio de Sua Santa Palavra. E no início desse programa eu quero acolher também, aqui, nos nossos estúdios, no nosso programa, e receber um bom dia da Vanessa Lobo. Bom dia, Vanessa, bem-vinda. Bom dia, Marcos Túlios. Bom dia para você que nos acompanha. Que alegria estar junto com você nesta manhã para rezarmos, para meditarmos sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre a vida dos santos e começando, é claro, um tempo muito especial. Mês de setembro é mês da Bíblia e é sobre esse tema o post de hoje. Tem uma Bíblia, porque o tema do programa hoje é o mês da Bíblia. Você vai nesse post, deixa lá a sua intenção. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E lembrando a você que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Isso mesmo, vamos deixar que a palavra de Deus, então, que ela inunde a nossa vida, já vá participando, comentando. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico para nós aqui e para você também, de aprendizado da palavra de Deus. Hoje, quem toma o Santo Café comigo é o Dom André Félix Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, e ele vai nos acompanhar durante este mês de setembro, isso mesmo. Nós vamos ter uma série sobre a palavra de Deus, sobre o livro do Deuteronômio, que é o livro deste mês, que a Igreja do Brasil nos propõe, e assim ele vai fazer conosco uma verdadeira catequese. Hoje é a primeira delas e eu te dou um conselho: não desgrude, fique aqui com a gente, porque vai ser muito importante e vai ser um momento muito rico para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada de fé. Agora é momento da gente rezar. Nós afirmamos que confiamos no Pai Eterno. Eu confio no Pai Eterno. E é esse Pai que nós vamos pedir agora, pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza, que Ele nos proteja. Por isso eu já me aproximo aqui da nossa capela para acender as nossas velas. Convidando também para que você acenda as velas aí na sua casa, no seu ambiente de oração e expresse a luz que nunca pode se apagar, essa luz que nunca pode esmorecer na nossa vida. Às vezes ela dá uma pequena diminuída, é normal. Às vezes vem um vento forte e tenta apagar, mas pela força da fé, da confiança, a chama da fé deve manter acesa, permanecer acesa na nossa vida e no nosso coração. Vamos juntos, então, rezar ao Pai Eterno, confiar a nossa vida.
Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e juntos nós vamos assim rezar. Pai eterno, obrigado por sua ação na minha vida. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar. Que mesmo nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar meu coração em nada que existe aqui na terra. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer que me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também por cada anoitecer que me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Amém. É uma oração de confiança, uma oração de entrega, uma oração de pertença ao Senhor. Que esta oração, ela fortifique o seu dia, a sua vida. Você que está passando por alguma dificuldade neste momento, alguma enfermidade, um problema familiar, confie e entregue toda e qualquer preocupação que você tenha ao Pai Eterno. Ele acolhe porque Ele é Pai. É o Pai que quer bem aos seus filhos. E por ser um Pai que quer bem aos seus filhos, Ele também nos fala por meio da sua palavra. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos e hoje nós começamos uma experiência de meditação da palavra de Deus por meio dos Salmos. Então eu convido você a abrir hoje o Salmo 24. O Salmo 24, que é o salmo que a igreja proclama hoje na liturgia. O refrão que a liturgia propõe é: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Você que já participou da missa conosco hoje pela manhã, ou que vai participar hoje ainda à noite, certamente você já ouviu esse refrão. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Então, com o coração aberto, vamos proclamar as maravilhas do Senhor por meio da oração do Salmo. É de Javé tudo o que existe na terra, o mundo e todos os seus habitantes. Pois ele colocou os alicerces da terra sobre os mares, e sobre os rios a estabeleceu. Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode permanecer em pé em seu santo lugar? Quem tem mãos inocentes e o coração puro? Quem não se deixa levar por falsários, nem faz juramento com base na mentira. Esse receberá a bênção de Javé e a justiça de Deus, seu Salvador. Essa é a geração que o procura e que procura a tua face, ó Deus de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom ouvir o Salmo e proclamar o Salmo. O Salmo é uma oração, um canto que foi composto para nos aproximar de Deus, expressar a nossa intimidade. E aqui nós proclamamos que tudo o que existe é do nosso amado Pai Eterno. Sim, tudo pertence a Ele. O céu, a terra, a sua vida, a sua família, também as suas dificuldades, os seus problemas. Você confia a Ele na esperança de que vai dar tudo certo. Este salmo é uma oração de espiritualidade sacerdotal. E todos nós somos sacerdotes, profetas e reis pelo nosso batismo. Alguns são chamados para um sacerdócio especial, o sacerdócio ministerial. Mas todos nós proclamamos e louvamos ao nosso Pai com esta oração. E certamente quando eu proclamava aqui o versículo 3º e 4º, quem pode subir a montanha de Javé, quem pode permanecer em seu santo lugar, quem tem mãos puras, inocentes e o coração puro. Há uma canção antiga, mas muito linda, que nós cantamos nas celebrações e momentos de oração. Senhor,
quem entrará no santuário para te louvar? Somos todos nós que nos fazemos como criança, que buscamos ter um coração puro e inocente, mãos inocentes e coração puro. E sobre nós descerá a bênção de Javé, a bênção do Senhor, a justiça do nosso Deus e Salvador. Tome posse dessa palavra na sua vida, deste salmo. Recorra a ele no decorrer do dia de hoje. Isso, reze este salmo, Salmo 24. E vamos assim deixar que a palavra de Deus conduza a nossa vida e exale o mais agradável e suave odor nos nossos dias. Amém. Hoje, como nós dissemos no início do programa, é dia de São Gregório Magno. Então vamos conhecer um pouquinho da história do santo do dia. Celebramos São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nascido em 540 em uma família rica e influente, Gregório foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Ele foi educado num ambiente religioso e santo. Sua mãe Sílvia e duas de suas tias, Tarsila e Emiliana, foram canonizadas pela Igreja. As três mulheres foram responsáveis também por sua formação. Ingressou jovem na vida pública, sendo prefeito de Roma. Nessa época, ele buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos, cujo convento tinha sido atacado. Gregório, então, deu-lhes um palácio, onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato constante com eles fez explodir a sua vocação monástica. Assim, ele renunciou a tudo e foi para o convento vestindo o hábito beneditino. Como sua sabedoria não poderia ficar restrita apenas a um convento, o Papa Pelágio nomeou-o para uma importante missão em Constantinopla. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, ele foi eleito abade do convento de Santo André. Assim, após a morte do Papa Pelágio, ele foi eleito seu sucessor. Relutou em aceitar o cargo, mas acabou tendo de assumir um ano depois, sendo consagrado Papa em 3 de setembro de 590. Os 14 anos do seu pontificado passaram para a história da Igreja como um período singular. Papa Gregório levou uma vida de monge, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado. Ele morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Os registros mostram que durante o seu funeral, o povo já o aclamava Papa Gregório Magno como santo, e depois ele foi honrado com o título de Doutor da Igreja. Sua festa ocorre no dia em que ele foi consagrado Papa. E ele recebe esse título magno não é por acaso, é porque o seu pontificado teve uma grande importância para a vida da Igreja. E você pode associar também o nome dele a uma modalidade de canto, o canto gregoriano, o chamado cantochão, como esse que você escuta ao fundo nesse momento da nossa história do Santo do Dia, momento da oração. O Papa Gregório, no século VI, ele sistematizou o conjunto de canto gregoriano que já era presente na Igreja desde os séculos III e IV. Então, esse tipo de canto, essa modalidade foi chamada de canto gregoriano por esse cuidado do Papa Gregório Magno para com a liturgia e para o canto. Conhecendo um pouco da história, agora nós vamos pedir a sua intercessão. Vamos juntos então rezar a oração de São Gregório Magno. Eleve as suas mãos para o céu e junto com ela, as mãos postas, o seu pedido, a sua intenção que você quer depositar no coração do Pai Eterno por intercessão de São Gregório Magno.
Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Gregório Magno governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-as no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós. Isso aí, conhecendo um pouco da vida de São Gregório Magno, pedindo a sua intercessão, vamos confiar, não é, Vanessa? A vida e os pedidos dos nossos associados, da família de amor e das pessoas que rezam conosco, que deixam seus pedidos nas redes sociais, sob a intercessão de São Gregório Magno. Com certeza. Na confiança da intercessão dos santos, na confiança de que o Pai Eterno cuida de cada um de nós. E tem muita gente deixando a sua intenção e no final escrevendo: Pai Eterno, eu confio no Pai Eterno. Faça isso também, faça a sua profissão de fé. Eu quero apresentar a vida da Darlene Paiva, que pede pela tia Dulce, que teve um derrame e que nesse momento está na UTI. Clamamos a recuperação da sua saúde. A Luciane Castro, que pede pela conversão e também o fortalecimento da fé. Pede ainda pela libertação do seu esposo, Paulo Henrique. A Viviane Freitas, que pede pela vida do Bento, também pela professora Nanda, que foi infectada pelo coronavírus, e por toda a família. A Andréia Camelo pede a providência de um emprego. E o Galdino Almeida reza pelo seu tio Manuel, que vai passar por um procedimento cirúrgico ainda hoje. Nós clamamos as bênçãos da saúde sobre o Manuel. Amém, que assim seja sobre ele, sobre tantos irmãos e irmãs nossos que estão necessitando de saúde nesse momento. Tantos irmãos e irmãs que foram infectados pelo coronavírus, que estão se recuperando, os que estão nos hospitais. Nossa oração por cada um deles. E após termos apresentado essas intenções, as nossas orações ao Pai Eterno, e você que deixou sua intenção nas redes sociais, eu vou chegar aqui pertinho da Vanessa, porque é momento da gente conferir o que está em destaque na nossa igreja no dia de hoje. Momento da gente verificar, não é, Vanessa? Como é que estão os nossos portais, os conteúdos religiosos para esse dia, para a gente também ficar bem informado. E, claro, para a gente rezar também nessas intenções. Com certeza, Marcos. Vamos começar com o Vatican News. Papa, a solidariedade é o caminho para sair melhores da crise. Na primeira audiência pública desde o início da pandemia, que foi em fevereiro, Francisco afirmou: ou seguimos em frente pelo caminho da solidariedade, ou as coisas irão piorar. A pandemia é uma crise. De uma crise sai-se melhor ou pior. Temos que escolher. E a solidariedade é precisamente o caminho para sair melhores da crise. Olha aí que bonito o ensinamento do Papa Francisco. Você está vendo aqui no nosso telão o destaque do Vatican News. Você também acompanhou ontem aqui na nossa programação a catequese do Papa Francisco. A solidariedade para que nós possamos ser melhores, sair mais fortes dessa crise, né? A mensagem do Papa e que deve, com certeza, ecoar no nosso coração e também nas nossas ações, no nosso dia a dia. Marcos, a gente ainda continua no site do Vatican News, mas agora de maneira especial para um apelo do Papa. Papa, sexta-feira, Dia Mundial de Oração e Jejum pelo Líbano. O Papa Francisco dedicou um longo tempo da audiência geral desta quarta-feira ao Líbano, convocando um dia de jejum e oração para amanhã, sexta-feira. Francisco convidou a todos a tomarem consciência do extremo perigo que ameaça a própria existência do país. E ainda declarou: o Líbano não pode ser abandonado em sua solidão. Olha aí que bonita a mensagem do Papa e um apelo que ele faz para nós, não é, Vanessa? E nós reforçamos, amanhã, sexta-feira, nós vamos atender esse pedido do Papa Francisco. Você que reza conosco, que acompanha a programação da TV Pai Eterno, reze nesta intenção. Se você já é mais experiente, já é um vovô ou vovó, não pode fazer o jejum. Se tem algum problema de saúde também, não é aconselhado. Mas você que é mais jovem, que tem condição de saúde, vamos oferecer esse jejum pelo povo do Líbano. E se você não pode oferecer o jejum, ofereça a sua oração. Nas nossas intenções de amanhã, vamos colocar com carinho
acolhendo esse pedido do nosso amado Papa Francisco. Temos mais notícia, Vanessa? Temos sim. Agora nós vamos para a CNBB. CNBB recebe do Papa mais equipamentos para o combate ao coronavírus. O núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, entregou no início deste mês ao secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, 100 macacões e 100 medidores de temperatura digital, enviados pelo Papa Francisco por meio da esmolaria do Vaticano, para contribuir com a prevenção de contágio do novo coronavírus no Brasil. A distribuição dos equipamentos de proteção será coordenada pela Caritas Brasileira. Olha aí o Papa Francisco, que está sempre atento às nossas necessidades, às necessidades do povo, né? Mais um gesto de solidariedade. Já acompanhamos aí alguns lugares que receberam respiradores e agora ele também manda esses equipamentos de proteção. Que o Pai Eterno abençoe o Papa Francisco neste seu gesto de solidariedade e que nós também, inspirados pelo Papa, estejamos dispostos a ajudar nesse momento. Solidariedade, como ele falou na catequese, e solidariedade para a gente viver bem esse momento, não é, Vanessa? Sempre a solidariedade para um crescimento humano e também espiritual. Isso mesmo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Amanhã nós vamos conferir mais destaques aí dos nossos portais. E agora é momento da gente conhecer a história de fé e devoção do seu Onofre. Temente ao Pai Eterno, ele esteve no Santuário Basílica de Trindade para agradecer uma bênção muito especial. Vamos acompanhar. Os cabelos grisalhos mostram que seu Onofre tem muita história para contar. E a cada narrativa ele deixa claro que o amor que ele tem pelo Pai Eterno é o que o mantém firme. Entre os maiores desafios que precisou enfrentar na vida está o diabetes. Ele chegou a perder uma das pernas por causa da doença. Foi um período muito difícil de superar, mas seu Onofre nunca se esqueceu da fé. A partir daí, quando foi chegando mais a idade, aí foi agravando e eu passei por 3 meses internado, aí vim fazendo mini cirurgia, até que tive que amputar a perna, né? E daí para cá, graças a Deus, eu passei pelo vale da morte, mas estou vivo para a honra e glória do Pai Eterno. Antes da recuperação, ele precisou lutar muito. Os médicos já nem davam mais esperança para a família. Foi graças à união dos amigos que ele conseguiu sair dessa. Eu não estava mais vendo, só estava ouvindo vozes, mas não conhecia as pessoas. Estava totalmente desenganado. De repente, alguém me internou ali, começou a chegar um e outro colaborando com os primeiros procedimentos, depois os filhos chegou junto e ajudou. E procedeu a amputação e daí para cá eu vim recuperando. Recuperação essa que ele garante, é uma graça recebida do Pai. Um milagre do Pai Eterno, com certeza. Olha aí que bonito testemunho do seu Onofre. Muito obrigado, seu Onofre, por testemunhar a todos nós a sua confiança no Pai Eterno. E pedimos, claro, que Ele continue abençoando, fortalecendo, dando muita saúde e muita paz. E assim como o seu Onofre, você também é chamado a fazer esta experiência de amor e de confiança no Pai Eterno, hoje e todos os dias. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou receber para tomar o Santo Café, remotamente, mas o Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, e nós começamos hoje uma série catequética sobre o mês da Bíblia. Quer um conselho? Não vai embora não, fica aqui comigo, prepara o seu cafezinho aí durante o intervalo e vamos juntos então tomar o Santo Café daqui a pouco. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço a sua companhia nesta manhã, momento de oração, de informação, de reflexão e, claro, momento em que a gente aprende um pouco mais sobre algum tema importante para a nossa formação humana, para a nossa formação cristã. Estamos no mês de setembro e, claro, não poderíamos deixar de falar da Bíblia, a Palavra de Deus, e este é o assunto do nosso Santo Café. Você já está em torno da mesa? Esse momento especial, chega aí, vamos tomar juntos um cafezinho? Vem tomar um café comigo. Um bom café sempre cai bem com uma boa prosa, né? Uma boa conversa. E para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus, tenho a alegria de receber aqui no programa Pai Eterno, remotamente, mas espero que num futuro muito breve ele esteja junto conosco aqui ao redor da mesa para a gente saborear um bom café, o Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, bem-vindo e a sua bênção. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí todos os nossos queridos telespectadores, né, do programa Pai Eterno. Então, para mim é uma grande alegria, já expresso o meu agradecimento, né, pelo convite de estar aqui com você, dialogando sobre um tema tão importante, né, para nós, católicos do Brasil, nesse mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura. Então, a minha saudação a você e a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, Dom André Vital. E como o senhor já mencionou aí, né, acho que é válido nós começarmos essa nossa conversa entendendo por que setembro é o mês da Bíblia no Brasil ou em outros países também há essa comemoração, essa celebração. Nós devemos recordar que a liturgia, no dia 30 de setembro, recorda um personagem muito importante, né, um santo, São Jerônimo, que dedicou grande parte da sua vida, a pedido do Papa Dámaso, à tradução da Bíblia, né, dos originais, né, sobretudo do hebraico e do grego, para o latim. Naquele momento, no século IV, era a língua, vamos dizer, mais acessível. Portanto, o Papa pede a São Jerônimo que ele traduza a Bíblia para a língua do povo. E saiu uma grande obra que nós chamamos a Vulgata. Vulgata, palavra que vem do latim, que significa popular. Portanto, essa é a grande colaboração. E por que nós celebramos, no dia 30, o dia de São Jerônimo? Então, se começou a dizer que era o dia do biblista, o dia da Bíblia, e não ficou só num dia, mas foi se ampliando. E algo contribuiu para que o mês da Bíblia, né, fosse comemorado em setembro, além deste fato de celebrarmos no dia 30 o dia de São Jerônimo, foi que em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, se promoveu, né, uma semana bíblica dentro das comemorações de 50 anos da Arquidiocese. E aquela iniciativa local, né, daquela igreja particular, né, foi tão exitosa que inspirou, né, e se expandiu para toda a igreja do Brasil, né, sobretudo com o impulso das Irmãs Paulinas, né, que não só houve a divulgação, mas também houve um incentivo para que fosse assumida como uma comemoração de toda a igreja no Brasil. Depois, a própria CNBB, como atualmente faz, sua comissão, então, promove, incentiva essa comemoração. Do ponto de vista universal, naturalmente, por ser o dia de São Jerônimo, esse grande estudioso e amante da Sagrada Escritura, né, se faz essa recorrência, né, essa lembrança em muitos outros lugares, e também em alguns países também se comemora como o mês da Bíblia, né? Sobretudo aqui na América Latina. Olha, então, mês de setembro,
Você que está chegando agora para tomar o nosso Santo Café, Dom André Vital nos ensinando, nos explicando por que setembro é o mês da Bíblia. E, Dom André, muitas vezes um livro de história, um romance, nós temos uma forma de ler esse livro. Mas eu acredito que a Bíblia não se trata de ser uma leitura corrida como a gente lê algum outro tipo de literatura. Há modos específicos ou de que modo nós podemos ler a Bíblia? Pois bem, quando se trata de uma literatura, e a Sagrada Escritura ela é uma literatura universal, né? Como tantas outras literaturas, né, que se tornaram muito conhecidas, ela exige de nós também uma maneira, né, mais adequada de se ler. Porque sendo uma literatura, tendo aspectos, né, muito próprios de linguagem, de expressão, então segue aquilo que a gente poderia dizer uma determinada gramática, né? E diante dessa realidade, não basta só, por exemplo, conhecer a língua, mas é preciso saber também a linguagem. A gente poderia distinguir, né? São coisas bem relacionadas, língua e linguagem, mas há algo que é específico, né? Então, por exemplo, nós podemos, como no Brasil, né? De norte a sul, nós dizemos que nós falamos português, mas são várias maneiras de falar português. Aí vem não só regionalismos, mas também até o uso da própria língua oficial, né? Então, para a Sagrada Escritura, também nós precisamos respeitar alguns princípios. Não basta só ler a Bíblia, né? Mas é preciso, como até mesmo o Vaticano II, em um documento muito importante que trata da Sagrada Escritura e da sua interpretação, né, que é intitulado Dei Verbum, né? Dei Verbum, a palavra de Deus, que trata da revelação. Então, esse documento muito importante do Vaticano II nos dá alguns princípios, né, da leitura cristã católica da Sagrada Escritura. Então, assim, rapidamente, né, porque também o tempo não permite, mas eu gostaria de lembrar somente 7 princípios, né, fundamentais da leitura da Sagrada Escritura, né, dentro do âmbito cristão católico. Então, o primeiro princípio é crer que a Bíblia é palavra de Deus. Nós acabamos de dizer que é uma literatura, porém, para nós, a nossa fé garante que eu não estou apenas tomando consciência ou me informando de acontecimentos, né, de fatos do passado, de algumas histórias, de alguns personagens e assim por diante. Mas quando eu leio a Sagrada Escritura, eu me disponho a escutar a palavra de Deus. Uma segunda orientação, o segundo princípio, né, para nós lermos a Bíblia é reconhecer que a Sagrada Escritura nos favorece ouvir a palavra de Deus, nos transmite a palavra de Deus, mas numa linguagem humana. E, portanto, se a linguagem é humana, a gente precisa conhecer bem o jeito que nós falamos. Então, por exemplo, se na nossa comunicação nós temos níveis, né, desde os mais simples até os mais eruditos, também na Sagrada Escritura vamos encontrar essa diversidade. Como nós usamos para comunicarmos com mais profundidade, comparações, exemplos, metáforas, até exageros e assim por diante, isso é próprio da nossa linguagem humana, e isso não escandaliza, né? Porque é um modo criativo que o ser humano tem de se comunicar. Então você imagine que se eu faço uma comparação, né, se eu dou um exemplo, fica bem mais simples que a outra pessoa assimile o que eu quero dizer, do que se eu usar simplesmente uma linguagem muito racional, objetiva, né? Talvez até nem crie nenhum impacto, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, João é muito amável, né? Muito amável, claro, a gente entende, mas fica um tanto abstrato. Mas se eu disser, João é um doce de pessoa, né? Então você já relaciona João a uma experiência muito concreta, né? E todo mundo quem gosta de doce
sabe o que isso significa, né? Então vejam que o exemplo, né, a comparação, a linguagem simbólica, de um modo geral, é muito presente na Sagrada Escritura, porque é linguagem humana. Uma terceira orientação, o princípio, é ler a Sagrada Escritura também reconhecendo que é comunicação de Deus, né? E se Deus é amor, essa comunicação é comunicação de amor. Então não é simplesmente informações sobre alguma coisa. Um quarto princípio, e que eu diria que é o central, né, para a leitura cristã católica da Bíblia, é reconhecer esta verdade. Jesus é a chave principal de interpretação da Sagrada Escritura. Nós não devemos ler a Sagrada Escritura simplesmente buscando ali algo que nos interessa ou algo que vai favorecer, sustentar os meus pensamentos ou servir de argumento para as minhas posições, mas nós precisamos primeiro perguntar o que diz Jesus sobre isso, o ensinamento de Jesus, a pessoa de Jesus, qual é a luz, né, que é lançada neste texto bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, né? Nós não lemos o Antigo Testamento, por exemplo, aqui sem nenhuma ofensa, como um judeu. O judeu tem o Antigo Testamento e faz a sua leitura. E há coisas dessa leitura também que nos ajudam. Porém, nós não podemos fazer uma leitura do Antigo Testamento numa perspectiva judaica. E, portanto, Jesus é a chave principal de interpretação da Escritura, e da Escritura no seu conjunto, né? Não apenas no Novo Testamento. Uma quinta orientação, né, o princípio, é reconhecer que a Bíblia é o livro da igreja. Mesmo que você tenha a sua Bíblia pessoal, mas ela não é um patrimônio individual. E aqui não estou falando só do aspecto de materialidade, né, do escrito, né, de um livro, mas, sobretudo, da comunicação da palavra de Deus. E é o livro da igreja. Por que é o livro da igreja? Porque ela foi gerada, naturalmente, é obra do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo, mas ela foi gerada numa longa tradição. E no Antigo Testamento nós chamamos o povo de Deus, que é prenúncio, né, da igreja, e no Novo Testamento a igreja. Então, a Bíblia não caiu do céu, né? A Bíblia não brotou, né, de uma árvore assim, de forma mágica, mas a Bíblia é fruto de uma longa tradição. E dessa tradição, Antigo Testamento, a tradição do povo de Deus. E o Novo Testamento, a história, né, a vida, esse dinamismo da comunidade das testemunhas do ressuscitado, que é a igreja. Depois, estamos já terminando, né? Um sexto princípio é levar em conta os critérios da fé e da realidade. Assim, dito de uma forma muito simples, a Sagrada Escritura precisa iluminar a nossa experiência, até para ela ser compreendida. Vejam quando Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, caminha em direção a Emaús e encontra aqueles dois discípulos, eles estão falando sobre os acontecimentos. E quais são esses acontecimentos? São a paixão, a morte, né, de Jesus. E eles fazem uma interpretação simplesmente olhando superficialmente para aquela realidade. E a palavra de Deus é a luz que penetra. Então Jesus começa a abrir a inteligência deles para a compreensão da Escritura. E, portanto, são os critérios da fé e da realidade. Não podemos separar. Se nós, como cristãos católicos, olhamos para a realidade, né, até nas suas exigências, nas suas implicações, e não conseguimos, né, iluminar com a palavra de Deus, então podemos até nos desesperar. Mas quando essa palavra abre os nossos olhos, aquece o nosso coração, então nós vemos como é, de fato, comunicação de Deus. E por fim, não é todo estudo, tudo aquilo que nós procuramos na Sagrada Escritura, a leitura, né, vamos dizer assim, a leitura da Sagrada Escritura está sempre em função do serviço da evangelização, ou seja, do anúncio da boa notícia de Jesus. Então, assim, em poucas palavras, né, a gente resume aquilo que são os princípios da leitura cristã católica, a leitura como
a nossa igreja faz a partir de fundamentos muito consistentes. A partir desse itinerário, né, destes 7 pontos que o senhor coloca para nós e nos estimula a conhecer a palavra de Deus, para quem está tomando o Santo Café conosco agora e que teve o seu coração ardendo, né? O senhor recordou o capítulo 24 de São Lucas, o coração deles ardia, e certamente quando nós ouvimos falar da palavra de Deus, nosso coração também arde e é chamado a arder. Pessoa que está com o coração ardendo agora para começar a ler a palavra de Deus. Como começar ou como ler? A gente sabe que o primeiro livro é o Gênesis, o último é o Apocalipse. O ideal é fazer essa leitura corrida, começando de Gênesis a Apocalipse. Há alguma outra forma para começar a ler? Pois bem. A sua pergunta, Marcos, é uma pergunta que a gente escuta todo dia, né? Sobretudo quando a gente abre espaços de reflexão, de estudos bíblicos, sobretudo entre as pessoas, né, no meio do povo. A primeira pergunta é: padre, a gente começa por onde, né? É sempre um grande desafio. Não existe uma receita única, né? Mas a gente poderia retomar um princípio que se falou aqui, né, que está no centro desse conjunto de 7 princípios, né? No centro está Jesus, é a chave principal da Sagrada Escritura. Então, numa tentativa de responder essa pergunta, eu diria, comece pelos evangelhos. Tá? Começar pelos evangelhos. Aí alguém pode perguntar, e qual, né? São 4 evangelhos. Né? Bom, didaticamente, né, poderíamos começar pelo evangelho de São Marcos, porque o evangelho de São Marcos, segundo alguns autores, né, isso é sempre uma opinião, foi o primeiro a ser escrito. Ele é mais curto, né? São 16 capítulos, e ele apresenta, né, a missão, a pessoa de Jesus, de uma forma muito didática, né, e facilita também essa aproximação. Então, depois, da leitura do Evangelho de Marcos, né, se pega o Evangelho de São Mateus, aí nós vamos ver também que há muita coisa parecida, mas como a gente não pode digerir de uma vez, né, a gente vai aos poucos, então eu também aconselho que ninguém pule, né? Diga, isso aqui eu já li em Marcos, né? Aqui fala da cura do paralítico, eu já li em Marcos, vamos pular. Não vamos pular não, porque isso não ajuda, porque é uma forma didática de retomar e de assimilar. Então você pega o Evangelho de Mateus, depois você vai para o Evangelho de Lucas, aí também vai encontrar muita coisa que você já ouviu, mas aí você precisa prestar atenção que há coisas que você não ouviu, nem leu, até mesmo dos outros evangelistas. Então já vai completando de uma forma mais rica. E até, aparentemente, né, numa leitura um tanto superficial, você pode dizer assim, mas não há uma contradição aqui, Lucas disse desse jeito, Mateus está dizendo desse jeito. Não pode haver contradição, né? São maneiras diferentes, ângulos diferentes de perceber uma mesma realidade. E depois, como um coroamento, né, dessa experiência de fazer o caminho da proximidade com aquele que é a chave de toda a Escritura, o Evangelho de São João. E a partir daí, né, quando você tem uma certa, não diria segurança, no sentido, né, arrogante, de presunção, né, agora eu sei, né, agora eu posso, mas de humildade, né, estou caminhando, então começar a ampliar, né, ampliar no Antigo Testamento. É sempre interessante que o Antigo Testamento seja visitado com um guia, né? Assim, usando uma comparação. Né? E qual é o guia? O guia é o Novo Testamento. Assim, pedagogicamente, a gente diria que no Novo Testamento nós encontramos muitas citações do Antigo Testamento. Né? Cerca, né? E eu diria até um pouco mais, mas arredondando, umas 500 citações no Novo Testamento. Então, essas citações do Novo Testamento, no Novo Testamento do Antigo, elas servem, usando a linguagem moderna, como links, né? Ou seja, a gente vai abrindo essas abas, né? Então, sei lá, um exemplo, né? Nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, quando
o anjo, né, vai anunciar a José, né, em sonho, né, que o que está acontecendo com Maria, a obra do Espírito Santo, ele diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Isso é do Antigo Testamento. Então, se eu tenho uma Bíblia que ajuda, né, e do lado encontram-se as citações do Antigo Testamento, então você já pega aquela citação e vai lá no Antigo Testamento e lê o contexto um pouco mais amplo, né? Ou seja, é só um exemplo para ver como é possível adentrar no Antigo Testamento com um guia, porque as pessoas, elas falam muito de dificuldades de compreender o Antigo Testamento, mas nós somos cristãos, né? Cristãos com a perspectiva de fé católica, e portanto nós precisamos assumir esta perspectiva de fé, né? Não é simplesmente, eu li toda a Bíblia, não, você precisa fazer um caminho que vá ajudando a conhecer a palavra de Deus, né? A vontade de Deus, não só a Escritura. Isso aí, que boa dica, um bom itinerário. Acredito que você que está acompanhando o nosso Santo Café aprendeu bastante e já vai se motivar, ou mesmo que já tenha lido, vai poder revisitar os evangelhos a partir dessa perspectiva e fazer uma bonita experiência da palavra de Deus. A vontade é de continuar aqui conversando com o Dom André Vital e ouvindo essa motivação para a Sagrada Escritura. Mas ela vai continuar, não agora, mas durante esse mês da Bíblia, Dom André Vital vai continuar conosco, nos ajudando a entender o livro para o mês da Bíblia deste ano, a partir da citação central do livro de Deuteronômio. Eu quero agradecer então ao Dom André Vital por esta nossa primeira conversa, por este primeiro café, e até a próxima semana, se Deus quiser, Dom André. Obrigado, Marcos Túlio, um grande abraço e uma boa continuação de semana para você e aí para todo esse povo, né, com tanto carinho, está nos assistindo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. Então tivemos aí o nosso Santo Café com o Dom André Vital. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós continuamos no nosso programa Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, depois deste momento tão especial que foi o Santo Café, com o Dom André Vital, o bispo de Limoeiro do Norte. E, claro, na próxima semana ele está de volta também, próxima quinta-feira, dia 10 de setembro. Foi uma experiência muito bacana, de grande aprendizado, não foi, Vanessa? Com certeza. Dom Vital realmente traz para a gente essa graça de entendermos melhor sobre o mês da Bíblia. E estiveram conosco acompanhando Lilian Pegararo e também a Erli de Fátima acompanhando o Santo Café. E a Jaqueline Bulhões já deixou o seu recadinho, falou que ela quer continuar assistindo essa série do mês da Bíblia junto com Dom Vital. Olha aí que maravilha. Então vamos aproveitar e, claro, as dicas que ele nos deu, né, nesse dia para estreitar a nossa intimidade com a palavra de Deus e deixar que ela ecoe no nosso coração. E agora eu quero compartilhar com você a nossa missão do dia. Momento de nós termos aquela dica para seguir bem o nosso dia. E o que eu quero partilhar hoje é o seguinte: hoje vou exercitar a confiança. Olha aí que bonito, hoje vou exercitar a confiança. É uma dica para você, é uma dica para mim e também é uma dica para a Vanessa, é uma dica para todos nós. Falamos desde o início e já proclamamos que nós confiamos no Pai Eterno. E por nós confiarmos no Pai Eterno, é que nós também nos consagramos a Ele. É o momento então da nossa consagração, a Vanessa já está chegando aqui, para também apresentarmos você, devoto, devota, membro da nossa família de amor,
apresentar a sua intenção nesse momento especial. Marcos, hoje nós temos as intenções do João, de Acri, São Paulo, o Severino de Patos, na Paraíba, e também da Raimunda Joseneide, que é de Solonópolis, no Ceará. Isso, nós apresentamos, colocamos aqui junto com todas as intenções que temos todos os dias e voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa a Virgem Maria, assim proclamamos: Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia. nossas casas, Para que sejam iluminadas pela vossa presença. nossas alegrias, Para que sejam santificadas pelo vosso amor. nossas preocupações, Para que sejam acolhidas em vossa bondade. nossas doenças, Para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. nossos trabalhos. Para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso momento de oração, o nosso coração cheio das graças do Pai. Cheio de confiança. Confiança. Eu confio no Pai Eterno. Como é bom confiar, saber que Ele nos ama e cuida de nós. Isso mesmo. Obrigado, Vanessa, por mais um dia juntos aqui. Obrigada, Marcos. Obrigada por você fazer companhia pra gente todas as manhãs. Isso, e não se esqueça, hoje ainda é quinta-feira, nós temos mais encontro aqui no programa Pai Eterno. Espero por você amanhã, às 9 da manhã, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Tenha um dia abençoado.